Graça e paz, que bom ter você conosco na nossa quinta e última mensagem da série chamada Por quê? Por quê? Intencionalmente, a conclusão dessa série acontece hoje, no domingo de Páscoa. E o ensinamento que eu quero trazer a você neste dia festivo, nesse dia de celebração, se resume à grande verdade do Salmo 118, do verso 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Por séculos e séculos, a tradição da igreja tem declarado essa grande verdade no dia de Páscoa, o dia em que Cristo Jesus ressuscitou. E o meu desafio nesta manhã é declarar, junto com você, com muita alegria e sinceridade, essa verdade, ok? Como vai ser isso, pastor? Eu direi, deem graças ao Senhor, e você com sua família vai responder a plenos pulmões, porque Ele é bom. Eu direi, porque Ele é bom, e vocês responderão, deem graças ao Senhor. Simples assim, ok? Preparados então para celebrar isso com grande alegria nessa manhã? Vamos lá? Deem graças ao Senhor. Porque Ele é bom. Mais uma vez, deem graças ao Senhor. E porque Ele é bom. Amém, amém. O seu amor, ele dura para sempre. Hoje nós declaramos que a pedra foi removida, o sepulcro está vazio, porque Cristo Jesus ressuscitou. Isso é fato. Cristo Jesus, ele venceu a morte. E aqui hoje, em nossa reflexão, em toda ela, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre, em todo o nosso caminhar diário com Jesus, depende dessas duas grandes verdades. Deus é bom e o amor. Cristo Jesus venceu a morte. Cristo Jesus ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Nessa série de porquês, temos tratado sobre questões extremamente profundas da humanidade. E hoje, diante dessas duas verdades, de que Deus é bom e de que Cristo ressuscitou, nós vamos refletir, talvez, na pergunta mais comum sobre Deus e a história do mundo. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? O comediante ateu Stephen Fry fez uma pergunta muito interessante. Ele disse o seguinte: câncer ósseo em crianças? Como é que você ousa criar um mundo no qual existe esse tipo de dor, esse tipo de miséria, que não é nossa culpa? Ele disse isso, ele questionou. E o que está por trás desse questionamento, desse comediante, está a grande questão. Por que Deus permite que pessoas boas sofram o mal? Com certeza, isso já deve ter passado pela sua mente em algum momento da sua jornada. Não se culpe diante disso, não se culpe de ter questionado isso, afinal, a Bíblia, o nosso Deus, ele é sempre aberto a questões sinceras e profundas da alma, e a Bíblia está repleta de pessoas cheias de fé, que se depararam com essa mesma questão, com essa mesma dúvida, e mais do que se deparar com essa dúvida, essas pessoas colocaram para fora esse questionamento. Abraão, em Gênesis capítulo 18, diz: não agirá com justiça o juiz de toda a terra? E Abraão diz isso ao Senhor. Moisés, em Números capítulo 11, verso 11, também questiona Deus, dizendo: por que trouxeste este mal ao teu servo? Jeremias, o profeta, no capítulo 12, diz: olha, Deus, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Olha que frase interessante, né? Jeremias capítulo 12, verso 1. Deus, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? O que está por trás dessa pergunta, né? Por quê? O que está por trás dessa pergunta é a questão da justiça. E tantos outros personagens, por exemplo, como o rei Davi, questionam a justiça. Por quê? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas?
Se Deus é inteiramente bom e totalmente poderoso, por que uma pessoa querida minha, uma pessoa querida sua, está sofrendo de uma doença terminal? Por que milhares de crianças indefesas não têm um prato de comida? Não têm uma cama para dormir? Por que um tsunami atinge uma escola infantil, atinge um hospital? Por que terroristas jogam bombas em cima de parques onde estão cheias de crianças? Por que a Covid tem levado amigos, tem levado pessoas queridas? Eu faço parte de um grupo de pastores da liderança São Paulo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e toda semana nós lamentamos a perda de amigos do ministério. Pastores que dedicaram a vida para servir e proclamar as boas novas do Senhor, foram levados pela Covid-19. Por quê? Por quê? E aí nós voltamos àquele antigo dilema, né, aquele antigo paradoxo filosófico estabelecido por Epicuro. O que ele estabeleceu? Se Deus é bom e não pode acabar com o mal, então esse Deus bondoso não é onipotente. Porque ele não pode acabar com o mal. Agora, se esse Deus é onipotente, tem poder para acabar com o mal, mas assim ele não faz, então ele não é totalmente bom. Esse é o paradoxo de Epicuro. Como responder isso? E essas são perguntas relevantes. Elas não estão apenas no campo filosófico, elas estão na prática da vida. Elas são relevantes para mim, para você, mas que elas precisam ser explicadas não pela filosofia. Elas precisam ser explicadas à luz da palavra de Deus. Elas precisam ser explicadas porque o mal, ele nos atinge, e nos atinge de maneira pessoal. Toda vez que eu toco nesse ponto do mal, e faz parte da prática da pregação, falar sobre o pecado, falar sobre as coisas desconexas. Eu não gosto muito, né? Dói para mim, mas eu sei que muito provavelmente, você que ouve essa mensagem, pode se questionar, com muita dor e sofrimento. Deus, por que quando eu tinha 5 anos, você me deixou sofrer um abuso? Talvez essa seja a sua pergunta. Deus, aonde o Senhor estava quando eu tinha 3 anos e o meu pai saiu de casa e nunca mais voltou? Deus, por que o meu casamento não foi restaurado? Deus, por que a minha filha, que eu criei na igreja, que louvou ao Senhor, que canta, que exerce um ministério, por que a minha filha hoje luta contra um câncer de mama? Deus, por que meu pai está com um tumor maligno? Deus, por que eu fui demitido se a minha vida inteira foi baseada numa ética cristã, foi desenvolvida com estudos, com trabalho, com muito suor e lágrimas, eu me esforcei. Deus, por quê? Porque o Senhor parece injusto se o Senhor diz que é bom e todo-poderoso. Percebe como essas perguntas, elas são pessoais? E hoje nós vamos tocar nessas perguntas. Eu já lhe digo, e você me ouviu dizer em todo capítulo, em todo ponto dessa série sobre porquê, que eu não sou capaz de responder objetivamente o que você está vivendo. Por isso nós olhamos para a Bíblia. E diante das duas verdades, de que Deus é bom e o amor venceu a morte, o nosso Deus não promete explicações. Ele promete algo muito maior. Ele promete restauração. Não se prenda a explicações. Não se prenda a tentar entender tudo, tintim por tintim. Deus não te deve isso e Ele nunca te prometeu isso. Mas o que Ele prometeu é muito maior. Ele prometeu a restauração da sua vida, da minha vida. Então eu quero dizer aqui que eu tenho visto, tenho ouvido, né, muitos pastores tentando explicar o problema do mal, mas nessa tentativa, né, de explicar algo que é muito complexo, acabam jogando um peso legalista, né, sobre a fé das pessoas, dizendo que essa cura não foi alcançada porque lhe faltou fé,
Essa vitória não foi conquistada porque você tem um pecado não confessado. Você precisa passar de novo aqui pelo culto da vitória. E se você não receber a sua vitória, é porque você está com um problema, é porque você está carregando um peso, porque você está escondendo algo. Né? Isso não é novo, tá? Os amigos de Jó chegaram acusando Jó sobre isso também, nas Escrituras. E as pessoas ficam achando que o problema do mal é resolvido se você faz alguma coisa ou deixa de fazer. Eu quero te dizer algo muito importante. Deixe para trás toda essa bobagem legalista e fora das Escrituras e vamos olhar para a Bíblia, porque eu vou te dar 3 possibilidades. 3 possibilidades. 3 possíveis razões do porquê nós lidamos com o sofrimento diário. A primeira delas é, talvez você seja apenas uma vítima circunstancial de um mundo em desconexão. O que eu estou querendo dizer aqui para você nessa manhã? Eu estou te lembrando que, em última instância, o pecado, o estado de completa desconexão, é a causa de toda dor, de toda doença, de todo sofrimento deste mundo que nós vivemos. Não tente pegar essa causa e culpar Deus, como a filosofia tenta fazer isso. Porque Deus criou todas as coisas perfeitas. Está no relato bíblico de Gênesis capítulo 1. Deus, Ele é inteiramente bom. Deus, Ele é a fonte de toda a vida. E quem está conectado à vida, tem vida plena, vida abundante. Mas, quando nós lemos o relato de Gênesis capítulo 3, o ser humano opta por romper com a fonte de vida. Ele entra em desconexão com Deus. Deus, eu não preciso do Senhor. Deus, eu quero viver a minha vida autônoma, independente. Isso nós chamamos de pecado, que danifica, que quebra, que corrompe. E corrompe 3 dimensões dos nossos relacionamentos. O pecado destrói as 3 dimensões do nosso relacionamento. O relacionamento do homem com a natureza, e é só você olhar, está tudo quebrado. O relacionamento do homem com os seus iguais, ódio, inveja, vingança, uns contra os outros. E, principalmente, o relacionamento do homem com Deus. Então, a consequência de um mundo desconectado da fonte de vida, da fonte do amor, da fonte do bem, vamos usar essa palavra bem, para exemplificar a próxima palavra que eu vou te dizer, a consequência, só poderia ser um mundo amaldiçoado. Porque um mundo amaldiçoado é um mundo que está desconectado de um Deus bendito. E esse mundo amaldiçoado, ele sofre com a dor, com a doença, com o sofrimento, com a maldade e, infelizmente, com a morte. E Jesus Cristo deixa claro isso para mim e para você. Quando lá em João capítulo 16, verso 33, ele nos diz: neste mundo desconectado de Deus, vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Neste mundo, aqui tem dor, aqui nós enfrentaremos e enfrentamos tempos difíceis. O mundo está quebrado, ele está corrompido, ele está danificado pelo pecado, cheio de circunstâncias ruins e situações pelas quais, muitas delas, nós não temos controle nenhum, elas nos atingem de diversas formas e nós não entendemos. Mas existe uma promessa: tenham ânimo. Por que tenham ânimo? Porque Jesus diz: eu venci o mundo. Então, não pare, não desista, porque Cristo Jesus venceu. Ele é bom e Ele ressuscitou. Por que coisas ruins acontecem? Talvez você seja vítima de um mundo em desconexão. Talvez, segundo ponto, você tenha causado essa situação. Ah, como assim, pastor? Você acabou de dizer que nós somos vítimas de um mundo em desconexão. Sim, eu disse. Eu disse que coisas não relacionadas nos atingem por causa do mundo em pecado. Mas também afirmo, diante da Bíblia e da Palavra de Deus, que nós pecamos. Afinal, tudo começou com a desobediência. Nós decidimos viver um padrão independente de Deus, autônomo de Deus. E por mais que nós não gostemos de ouvir isso, né? Pastores, muitos não gostam nem de pregar isso, mas essa é a grande verdade revelada nas Escrituras. Existem consequências diretas dos nossos atos pecaminosos.
Se vivemos em pecado, enfrentaremos as consequências do pecado. Gente, é simples. Eu vou te exemplificar. O que eu estou dizendo é que se você vai para uma festa e você bebe 20 latinhas de cerveja, pega o carro, se envolve no acidente, a polícia vai lá e caça a sua CNH, você não pode gritar e dizer, Deus, por que caçaram a minha CNH? Você causou isso. Não terceirize a sua culpa, a sua responsabilidade. Se você desenvolve toda a sua vida em função do seu trabalho, muito além daquilo que lhe cabe, você esquece da família, você esquece das pessoas que te amam, você só vive adorando, idolatrando o seu trabalho. Esse foi um grande problema de uma geração workaholic, que achava que a sua identidade estava vinculado a ser um engenheiro, estava vinculado a ser um piloto, estava vinculado a ser parte de uma empresa de renome, e aí você vive toda a sua vida nisso, e depois de 30 anos, o teu filho não te reconhece. E você se pergunta, por que o meu filho não me ama? Você causou isso. Se você está dirigindo hoje um carro de 80 mil reais, financiou uma casa de 700 mil, ganhando 9 mil reais por mês, e fala, eu estou quebrado financeiramente. Deus, por que eu estou sofrendo financeiramente? Cara, porque você não sabe matemática. Não é culpa de Deus. Você causou isso. Sabe quando, eu lembro, né, quando a gente fala sobre essas coisas mais duras, eu lembro de Paulo, muito bravo com os Gálatas. Né? Alguns estudiosos dizem que a carta de Gálatas é uma carta assim, quase que perdida, no sentido de que Paulo escreveu assim, eu vou escrever, mas, infelizmente, eles já se perderam, eles querem voltar, eles estão abandonando o verdadeiro evangelho. Né? E Paulo está, assim, totalmente indignado por eles estarem abandonando o verdadeiro evangelho. Então ele escreve essa carta num tom muito firme. Você percebe com as palavras de Paulo, muito, muito firme, né? Chega um momento ali da carta que eu acho que ele queria escrever assim, ele usa essa expressão, ó Gálatas insensatos. Expressão dura, forte. Ó Gálatas insensatos, vou escrever aqui, assumam os seus BOs. Aí Deus fala, calma Paulo, você não pode escrever isso. Não, mas Senhor, eles precisam assumir os seus BOs, como é que eu escrevo? Aí Deus fala, escreve o seguinte, Gálatas 6, versos 7 e 8. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que você semeia, você vai colher. Bem-vindo à realidade. Bem-vindo à realidade. Talvez você seja vítima de um mundo em desconexão, talvez você tenha causado essa situação, ou talvez, terceiro ponto, talvez Deus esteja trabalhando em algo maior na sua vida, algo que você não compreende, algo que foge do seu entendimento, mas é algo que te dói profundamente, sabe? É algo que você pensa, por que eu estou passando por tudo isso? Só que, ao mesmo tempo, é algo que talvez Deus esteja operando para fazer o extraordinário na sua vida. Existe uma passagem muito interessante, eu vou apenas citá-la aqui, mas que está lá em João capítulo 9. E começa assim o verso 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Cego de nascença. Ele não ficou cego, não cegaram ele, ele nasceu assim, dessa maneira. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou para que acontecesse isso? Foram seus pais? Foi ele no útero da sua mãe? Quem pecou? Qual é o porquê disso? Jesus responde, verso 3, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Olha só que interessante isso. Um cego de nascença. A pergunta dos discípulos, qual é a pergunta dos discípulos? Deus, uma criança, hoje ele é adulto, mas ele nasceu assim. Deus, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que ele simplesmente nasceu assim? Ele não teve chance. O que ele fez? Essa culpa é de quem? Por quê?
Os discípulos não verbalizam isso, né? Muitas vezes nós não verbalizamos isso porque nós temos um certo temor, mas o que está por trás não parece justo, Deus? Isso não é justo. Então essas são as nossas perguntas. E veja bem, com isso eu não estou, em hipótese alguma, menosprezando a sua dor, diminuindo a dor de ninguém aqui. Pelo contrário, eu chego com muita reverência à sua dor, porque talvez você esteja sofrendo nesse momento. Talvez a sua fase da vida ainda se encontre na sexta-feira de dor e sofrimento. Mas o que Jesus está dizendo, para mim, para você, de acordo com as Escrituras, vai amanhecer o domingo na minha vida e na sua vida. Jesus responde que a obra de Deus vai se manifestar na minha vida e na sua vida. Já se manifestou na minha vida e na sua vida. E a glória de Deus continuará manifestando. Talvez você não entenda o porquê. Talvez a sua dor esteja te machucando não apenas um semestre ou 2, mas anos e décadas, como aconteceu com o cego de nascença. As pessoas também não entendiam por que Jesus tinha que sofrer. Elas não entendiam, mas o ponto que nós estamos refletindo aqui, nesse momento, é que há 2000 anos atrás, realmente foi necessária a morte de Cristo Jesus para que houvesse a ressurreição de todos. Não há ressurreição sem cruz, para que manifestasse a glória de Deus. Por que nós estamos passando? Por que passamos por coisas ruins? Talvez você seja uma vítima de um mundo em desconexão. Talvez você tenha causado essa situação. Talvez Deus esteja trabalhando em algo maior na sua vida. Te dei 3 possibilidades, 3 conjecturas. Chega de conjectura, chega de dúvidas, eu quero te dar uma certeza. A certeza é que Deus está trabalhando o seu interior. A certeza é que Deus está formando Cristo Jesus em meu e em seu coração. A certeza é que Deus está fazendo algo grande, algo extraordinário entre nós. Tiago capítulo 1, verso 2, 3 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então considere isso como alegria. Em meio às crises da vida, Ele nos molda por meio das nossas lutas, sabendo que a fé provada produz perseverança. E esses efeitos de perseverança contribuem para o nosso amadurecimento, para a nossa integridade. Aqui eu utilizo a palavra integridade no sentido de estarmos completos e completos em Cristo Jesus. Então toda essa provação, todo esse teu sofrimento está te fazendo mais parecido com Cristo Jesus. Há uma formação do seu interior. Considere alegrar-se na certeza de que Deus está trabalhando em você, que Ele é bom e que Cristo Jesus ressuscitou, porque Deus, Ele é bom. Quando tudo vai bem, Deus é bom. E quando tudo está ruindo, tudo está desabando ao nosso redor, Deus continua sendo bom. Mas eu preciso ser honesto com você. Agora nós estamos tocando num momento de... a gente fala sobre dores. Eu não sei o que está passando no seu coração. Eu não sei quais são as suas feridas, quais são as suas marcas, se as suas cicatrizes elas estão fechadas ou se a ferida ainda está aberta. Eu não sei, o Espírito Santo de Deus sabe. E eu sei que muitas vezes você não teve escolha. Eu posso falar por mim, eu não posso falar por você. Eu nunca, em hipótese alguma, teria escolhido perder o meu avô depois de um almoço tão celebrativo e feliz em família que nós tivemos com ele. Não escolheria. Em hipótese alguma, eu escolheria que o meu melhor amigo do ensino médio, e depois da faculdade, porque nós entramos juntos para a faculdade de Direito, eu não escolheria vê-lo se perdendo no mundo de drogas e depois de uma dose equivocada, ele literalmente ficar com sérios danos cerebrais. Eu estou falando sérios danos cerebrais. A ponto de não haver
reconhecimento da sua personalidade. Eu nunca escolheria isso para Ele. Se eu pudesse mudar uma tarde na minha vida, um dia na minha vida, então eu mudaria a tarde em que a minha prima de 18 anos, sem dizer nada, passou pela casa da minha avó, porque todas as nossas casas eram interligadas pelo quintal, né? Então todo mundo ficava na casa da avó. Ela passa sem dizer nada, sai para tirar sua própria vida. Eu jamais escolheria tentar dar uma explicação teológica para o meu irmão, quando ele apertou a campainha de casa, do porquê a filha dele, minha sobrinha, nasceu com um transtorno do espectro do autismo, com graves dificuldades. Eu nunca escolheria nada disso. Nem para mim, nem para ninguém. Nem para ninguém. Mas eu te digo que todos esses eventos, todas essas situações, elas nos ensinam a confiar em Deus. Elas nos ensinam a depender do maravilhoso e bom Deus. Não de uma maneira superficial, mas de uma maneira completa, numa dependência profunda, numa dependência total a esse Deus maravilhoso que opera em nós. É bem estranho dizer isso, mas quanto mais dor nós suportamos, mais a nossa fé ela é construída em Deus. E em meio a todas essas coisas, Deus não somente continua sendo bom, como Ele vai revelando ser bom, maravilhoso, incrível, amável e sustentador das nossas vidas. Caminhando para o final, talvez você se pergunte, pastor, o que essa mensagem tem a ver com Páscoa? Achei que você ia abrir o texto de João, Cristo Jesus ressuscitou, as mulheres olhando, Ele não... Porque estamos buscando entre os mortos aquele que vive. Por que esse tema? O que isso tem a ver com a Páscoa? Simples. A grande questão, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ela está errada. A questão está errada. Essa pergunta é equivocada. Essa pergunta é falha. Porque nós não somos pessoas boas. Você não é bom. Eu não sou bom. E as Escrituras assim nos dizem em Romanos capítulo 3, verso 10. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que por iniciativa própria busque a Deus. Todos se desviaram. Todos tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a dura verdade que nos confronta, e quem não consegue considerar isso, quem acha que é bom o suficiente, quem acha que é santo o suficiente, também nunca vai conseguir a necessidade de dependência de um Salvador. Não vai perceber. Não vai conseguir perceber, porque se acha santo, se acha perfeito, se acha justo. Mas quando nós reconhecemos que nós não somos bons, quando nós reconhecemos que nós somos falhos, quando nós reconhecemos, assim como Paulo diz, que miserável homem que sou, eu sou um pecador, eu sou alguém muito falho, e então nós conseguimos reconhecer que nós precisamos de salvação. Regeneração, redenção, santificação, glorificação. Nós precisamos de tudo isso. E mais, quando esse, digamos assim, estralo vem da parte do Espírito Santo de Deus, que nos tira a venda dos olhos, e reconhecemos quem nós somos, nós também reconhecemos que coisas ruins não acontecem com pessoas boas, porque, na verdade, isso só aconteceu uma vez na história, com a única pessoa boa, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E isso aconteceu porque Ele próprio se ofereceu, voluntariamente. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho, porque Ele faz isso para nos salvar, para nos redimir. Você já me cansou
de citar esse verso de 2 Coríntios 5, 21, que é um dos versos que eu mais gosto, porque Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, o único justo, o único bom, o único perfeito, para que nele, que é justo, que é bom, que é perfeito, nos tornássemos a justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado, o único bom, sofreu, o único bom foi brutalmente torturado no meu lugar, o único bom morreu numa cruz no nosso lugar. Foi preciso acontecer algo que ninguém queria para trazer o que todos precisavam, a salvação. A salvação é Cristo Jesus se entregou numa cruz, e a cruz não é o ponto final, porque Cristo Jesus ressuscitou. A morte, ela foi vencida, a morte, ela foi aniquilada, a morte, ela foi extinguida, porque nele nós temos vida, vida plena e abundante. Agora, quando você se questionar, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Além de você saber que essa pergunta está equivocada, você vai saber responder que coisas maravilhosas acontecem com pessoas más, como eu e você. Coisas incríveis e extraordinárias acontecem com pessoas falhas, como eu e você. E a boa notícia, a maravilhosa notícia do Evangelho é essa. Ela se encontra lá no Salmo 103, a partir do verso 10. Que Deus, Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente, Ele está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. E a maior prova disso é que na sexta-feira, Cristo Jesus levou sobre si todo o peso do nosso pecado, morrendo no nosso lugar. O pior dos males aconteceu com a única pessoa boa, e porque nele não havia pecado algum, presta atenção nisso, em Jesus não havia pecado algum, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a única maneira de a morte vencer é através do pecado, é através da desconexão com a fonte de vida. Mas em Jesus não havia desconexão, não havia pecado, então simples assim, a morte não podia segurá-lo. E então, no domingo, Cristo venceu a morte, Cristo Jesus ressuscitou, e hoje nós celebramos porque Cristo Jesus, Ele está vivo, Ele está vivo, e porque Ele vive, nós vivemos, porque Ele morreu no nosso lugar, porque Ele vive, toda dor é por enquanto, toda dor é momentânea. Toda dor não se compara com a glória do porvir. E veja bem, Deus não está ignorando a sua dor, porque o nosso Deus é um Deus que considera todas as lágrimas, é um Deus que enxuga todas as lágrimas, para aquele glorioso dia em que tudo será redimido, onde você não mais vai chorar, onde não haverá mais tristezas, não haverá mais dor, nem sofrimento e nem morte, e tudo será restaurado para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, que é bom, que venceu a morte, que revelou Cristo Jesus, aquele que ressuscitou e hoje vive. Porque Cristo Jesus ressuscitou, e Deus é bom, coisas maravilhosas acontecem comigo e com você. Porque Cristo Jesus ressuscitou e porque Deus é bom, coisas maravilhosas acontecem comigo e com você. A Deus seja toda a glória. Amém?